Hora de conversar com Mônica Bergamo. Lembra que a gente falava agora há pouco do Carlos Bolsonaro? Que dizia lá que a sua piscina está cheia de ratos. A Mônica talvez tenha a explicação para a fúria. Para a fúria de... E não só o Ratinho Júnior. Não. A Mônica talvez tenha a explicação da fúria do Carluxo. Mônica, bom dia para você. Oi, bom dia para todo mundo. Pois é, Megali, a prisão domiciliar do Bolsonaro, que em breve deve ser convertida para permanente e por muitos anos, né? Acelerou já a movimentação dos candidatos da direita que querem herdar os votos dele, que querem substituí-lo na cédula eleitoral. O Megali é o famoso rei morto, rei posto. Agora estão querendo disputar e decidir quem vai ser o rei posto, né? E essa movimentação está revoltando a família do ex-presidente, que demonstra que não pretende passar o bastão para outro sobrenome. Tem uma disputa, olha a confusão que tá. Primeiro, a família não quer passar esse bastão fácil para outro sobrenome. Depois, dentro da família, tem uma disputa também. Quem vai ser o candidato? Vai ser a Michelle? O Eduardo queria, mas o Eduardo, se voltar... como eu já ouvi de magistrados do Supremo, se pisar no Brasil vai para Papuda direto. O Flávio, bom, mas o Flávio vai ser candidato ao governo, vai ficar sem mandato porque pode perder, vai ser candidato ao Senado de novo. Tá uma confusão muito grande em torno de quem vai substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que está dado como certo e evidente é que a família não quer passar esse bastão, né? E o pré-candidato que mais incomoda, Megali, é o mais discreto, que é justamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, por que incomoda tanto? Porque ele tem amplo apoio do empresariado, do setor financeiro, né? E embora ele negue de todo jeito que ele vai disputar a presidência, ele diz que vai disputar o governo de São Paulo, não quer ser candidato a presidente, apesar dessa negativa toda, ele não consegue convencer a família Bolsonaro de que não está de olho na cadeira que já foi do patriarca da família, né? E uma das últimas movimentações que incomodou especialmente o clã foi um almoço que aconteceu nesse sábado, Megali, um almoço muito significativo, muito representativo de banqueiros, né? Que banqueiros ofereceram para o governador na Fazenda Boa Vista e que reuniu a nata do setor financeiro e muitos empresários, né? Por exemplo, quem ofereceu foi o diretor do Bank of America, né, que convidou representantes do Itaú, do Santander, do iFood, o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, setores do agro, Marfrig, ou seja, muita gente importante e poderosa, né? E me disseram que o Tarcísio fez um discurso de mais de 1 hora contando a sua vida, contando como foi um bom estudante, falando de números de São Paulo, foi interrompido por aplausos o tempo todo, ou seja, candidato, Megali, candidatíssimo, né? E os bolsonaristas estão inconformados, né, com o que eles chamam de insensibilidade dos organizadores, de fazerem esse almoço bem na hora em que o Bolsonaro acaba de ser preso, pouco depois da prisão do Bolsonaro, né, e pouco antes da condenação definitiva do ex-presidente, que deve ocorrer já em setembro, né? Então, enfim, os filhos estão ali numa guerra, consideram que estão em guerra, tem o Trump tentando ajudá-los, interferindo aqui na política brasileira, dizendo que o julgamento tem que parar agora, já, imediatamente, mas ninguém está ouvindo. Então, é isso está levando eles a essa situação de... como é que se diz? De subir o tom, né? Vamos dizer assim, o que se usa chamar, né? Pô, chamar de rato, escalar. Acho que chamar de rato é uma bela de uma escalada, né, Mônica? Ele falou aqui, a verdade rato. é dura, todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder, não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater, limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo, querem apenas herdar os espólios de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Ou seja, não vem que não tem, voto de Bolsonaro não vai sair da família Bolsonaro. Esse é o quadro hoje, né, o Megali? Muita água vai rolar. Claro que a prisão definitiva do Bolsonaro enfraquece, né, de qualquer forma a família, ele vai ficar ausente, o público não vai mais ver o ex-presidente, vai imaginar o que ele vai falar por meio de porta-vozes que vão visitá-lo na cadeia, mas é óbvio que é diferente de um Bolsonaro ativo, atuante, pleno, né, tentando ser candidato e tudo mais. Então tem muita água para rolar, mas no momento a família está inconformada com essas movimentações aí, e especialmente com o governador Tarcísio.
né? Apesar do governador ser o mais discreto. Os outros candidatos fazem pré-lançamento de candidatura, né? Se movimentam de forma mais aberta e assumem que são candidatos. Não deve ser fácil você entregar, né, tudo que você construiu, uma carreira política, um apoio popular que fez com que você virasse a pessoa mais poderosa do Brasil. Porra, a gente não faz a menor ideia como é que é ter isso, né, Sheila? Mas tendo, não deve ser fácil você entregar, né? E se tem uma coisa que une Bolsonaro e Lula, é o culto à personalidade, né? Isso existe no lulismo, existe no bolsonarismo. E obviamente isso deixa a pessoa embevecida, né? Embriagada de poder. O Lula sempre teve muita dificuldade de distribuir poderes e afazeres também, né, Mônica? Mas ele aceitava as circunstâncias do jogo. Ele demorou bastante para indicar, de fato, o Haddad. Ele demonstrou insatisfação quando a Dilma resolveu ser candidata, mas permitiu que ela fosse candidata à reeleição, subiu no palco, ainda que mais ou menos contrariado. Agora, o Bolsonaro então, ali, vamos só fazer uma lembrança, né? Ali teve uma ampla movimentação para o Lula ser candidato, e como ela peitou, vamos dizer assim, ele não atropelou, porque ele tinha todas as condições de atropelar. Não, ele fez o certo, né? A presidente da vez tem o direito de tentar voltar, né? Tentar uma segunda chance, né? E deu no que deu. Mas o fato é que o Lula aceita as circunstâncias, embora muitas vezes a contragosto. Às vezes ele bate o pé, né? Tava na cara que o PT não ia levar aquela eleição de 2018 com ninguém, mas ele insistiu no Haddad e não quis saber de chapa composta com Ciro Gomes, que talvez fosse mais competitiva naquela época, enfim. Mas o bolsonarismo é muito mais sectário, né, Mônica? É muito, muito mais. Né? Eu só tenho uma diferença que eu vejo aqui também, Megali, que é a seguinte: quando o Lula estava preso, a esquerda dependia do Lula e não tinha candidato, tirando o Ciro, que, enfim, que não tinha confiança um no outro e tal. Tirando isso, não tinha. Hoje a direita quer se livrar do Bolsonaro, vamos dizer assim, né? Porque tem muita gente querendo que a fila ande, né? Então não existia com o Lula essa movimentação absoluta de candidatos, já dando ele como morto, rei morto, né? Com o Lula foi um pouco, eu acho que foi diferente o comportamento da própria esquerda em relação ao Lula do que a da direita com o Bolsonaro. Hoje você tem uma direita que está se movimentando claramente, rifando mesmo o ex-presidente para tomar o lugar dele. Eu acho que quando o Lula estava preso, a movimentação era diferente, era em torno dele, né? Era em torno dele e ele dava as cartas. Aqui não, todo mundo querendo fugir das cartas dele. Muito embora eu acredite que, de fato, sem a bênção do Bolsonaro, um candidato de direita pode ter muita dificuldade, especialmente se forem lançados 2 nomes, né? Mas é isso, eu acho que tem essa diferença de comportamento dos políticos de esquerda com os políticos de direita. Ali era só o Ciro, né? Enfim, inclusive há versões de que ele nem queria, que o Ciro nem queria um vice do PT, porque achava que o PT estava muito queimado e tal. Enfim, tem alguma sutil diferença no comportamento da esquerda e da direita em relação à maior liderança, né, dos respectivos campos. Sem dúvida. E a gente termina com uma homenagem ao Carlos. O Jingle, candidato da direita do ano que vem. Todo rato tem farm esperto, todo rato curto escuro, lambe restos, todo rato deixa rastros, todo rato trai mente, todo rato trai. É pesado, né, esse começo de música, cara. Lambe restos. Palavra cantada. Mônica, beijo pra você, boa semana, até amanhã. Até. Mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato que em vez de catar lasquinhas de queijo e comer na rua, prefere 1000 vezes um beijo brilhante da lua.